O que é o acordo entre Trump e o Talibã que foi chave para a volta do grupo ao poder? O início do fim abrupto da missão internacional liderada pelos Estados Unidos da América no Afeganistão foi forjado há 1 ano e meio em uma mesa de negociações no Catar. Assisto agora, em Últimas Notícias. O roteiro para a rápida recuperação do poder no Afeganistão pelo Talibã foi concebido muito antes do grupo fundamentalista islâmico tomar a capital do país, Cabul, em 15 de agosto. Em 29 de fevereiro de 2020, o governo dos Estados Unidos, presidido pelo republicano Donald Trump, e o Talibã assinaram em Doha, no Catar, o acordo que definiu um cronograma para a retirada definitiva dos Estados Unidos e de seus aliados após quase 20 anos de conflito. Em troca, foi assinado o compromisso de que o Talibã não permitiria que o território afegão fosse usado para planejar ou executar ações que ameacem a segurança dos Estados Unidos. Veja também. Ele foi oficialmente chamado de acordo para trazer a paz ao Afeganistão, embora no momento seu único resultado observável seja a queda do governo afegão, com a saída do presidente Ashraf Ghani do país, e o temor de que o Talibã restaure o regime fundamentalista imposto ao Afeganistão antes da invasão americana, em 2001. Muitos especialistas acreditam que o retorno do Talibã é uma consequência do Acordo de Doha. Aquilo não foi um acordo de paz, foi uma rendição, disse Hussain Haqqani, diretor para a Ásia Central e do Sul do Instituto Hudson e ex-embaixador do Paquistão nos Estados Unidos. O acordo estabeleceu um cronograma para a retirada das tropas dos Estados Unidos e de seus aliados internacionais em até 14 meses após o anúncio do acordo. Washington também prometeu suspender as sanções impostas aos líderes do Talibã. Em troca, Washington obteve o compromisso de que o grupo não permitiria nenhum de seus membros ou outros indivíduos ou grupos, incluindo Alameda-Qaeda, usar o território afegão para ameaçar a segurança dos Estados Unidos e de seus aliados. Da mesma forma, ficou estabelecido que o Talibã e o governo afegão iniciariam as chamadas negociações entre os afegãos, que deveriam levar a um cessar-fogo e a um acordo definitivo sobre o futuro político do país. O Talibã incluiu no final da negociação a exigência de um acordo de libertação de prisioneiros, que foi finalmente incluído. Seriam libertados até 5.000 prisioneiros talibãs e 1.000 funcionários do governo afegão detidos pelo grupo. Veja no vídeo abaixo reportagem do Jornal Nacional sobre o acordo de paz. Para Laurel Miller, uma diplomata americana aposentada e diretora do Programa para a Ásia do International Crisis Group, nada do que está acontecendo é surpreendente. Haqqani, por sua vez, garante que a única coisa com que o Talibã concordou foi a retirada dos Estados Unidos. Eles disseram: tudo bem, vamos iniciar um diálogo com o governo afegão. Mas eles nunca levaram isso a sério. O fato é que o governo afegão caiu antes que o diálogo com o Talibã produzisse o cessar-fogo planejado e um acordo final. E a violência ainda aumentou nos meses seguintes ao acordo, segundo alguns observadores, devido ao interesse do Talibã em controlar o máximo de territórios possível e ganhar força diante dessas negociações inconclusivas. O acordo de Doha baseava-se na premissa, repetida pelo governo Joe Biden e de seu antecessor, Donald Trump, de que seriam as forças de segurança afegãs que assumiriam o controle da situação após a retirada das tropas americanas. Mas as capitais das províncias afegãs caíram nas mãos do Talibã nos últimos dias, com pouca resistência das forças estatais, em cujo treinamento e equipamento os Estados Unidos investiram bilhões de dólares nos últimos anos. De acordo com fontes militares anônimas citadas pelo jornal The Washington Post, muitos comandantes militares e policiais afegãos concordaram em se render ao grupo radical em troca de dinheiro, uma vez que o Acordo de Doha deixou claro que a retirada das forças dos Estados Unidos da América era iminente. Uma das grandes preocupações agora é o que acontecerá com os afegãos, já que há o temor de que a população volte a sofrer a discriminação e a violência sexista, que foram a tônica do regime talibã nos anos 1990. O Acordo de Doha não menciona nada sobre esses problemas, nem obriga o Talibã a respeitar os direitos humanos. Veja também.
Suhail Saeen, porta-voz do Talibã, disse à BBC que no novo Afeganistão, as mulheres podem ter acesso à educação e ao trabalho. O analista Kania adverte, porém, que nunca é possível confiar na palavra do Talibã. Abre aspas. Eles sempre levam suas promessas a tribunais que são regidos por sua interpretação do Islã. Fecha aspas. A Kania acredita que é apenas uma questão de tempo até que se concretize a ameaça de ações extremistas do Afeganistão que os países ocidentais tanto temem. Ele lamenta que o Acordo de Doha não inclua nenhum mecanismo para garantir que, de fato, o Talibã cumpra seu compromisso de não permitir que o Afeganistão se torne uma base para atividades extremistas. Ele é um dos que temem que entre os 5.000 prisioneiros libertados sob o Acordo de Doha, possam haver membros de organizações jihadistas como Al-Qaeda, o Estado Islâmico, ou o Movimento Islâmico do Turquestão Oriental, que tem interesse de influenciar a região chinesa de Xinjiang. Os uigures, uma minoria étnica de chineses muçulmanos, vivem na região. A invasão do Afeganistão foi parte da guerra ao terror declarada pelo ex-presidente dos Estados Unidos George W. Bush após os ataques de 11 de setembro de 2001. O Afeganistão do Talibã era uma das bases da Al-Qaeda e o principal quartel-general de seu líder, Osama Bin Laden. Suas ações contra os interesses americanos e ocidentais foram posteriormente somadas às do autodenominado Estado Islâmico. Quando Trump assumiu a Casa Branca em 2017, ele prometeu encerrar as guerra sem fim, dos Estados Unidos. Em 2018, começaram as negociações com o Talibã para encerrar um conflito no qual morreram mais de 2.400 militares dos Estados Unidos da América e mais de 32.000 civis afegãos. Trump encarregou o enviado especial dos Estados Unidos da América ao Afeganistão, Zalmay Khalilzad, de negociar um acordo com o grupo islâmico em Doha, no Catar, onde grande parte da liderança talibã, liderada pelo Mullah Abdul Ghani Baradar, há muito estava instalada. As negociações foram interrompidas várias vezes e Trump chegou a considerar o acordo morto, mas finalmente Washington acabou aceitando a exigência do Talibã de que o governo afegão se retirasse das negociações. Isso desbloqueou o diálogo. Ao anunciar o acordo, Trump avisou: se as coisas derem errado, voltaremos com uma força nunca vista antes. Seu sucessor na Casa Branca, Biden, decidiu acelerar a retirada das tropas e, apesar das imagens das últimas horas, reafirmou sua decisão de encerrar a guerra mais longa dos Estados Unidos. Veja também. Para os arquivos dos jornais, haverá palavras como a do secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, após o anúncio do Acordo de Doha. Só sairemos quando as condições forem adequadas. Também as do ativista afegão Zahra Husseini, que disse à agência de notícias France Presse, abre aspas, enquanto eu assistia à assinatura, tive o mau pressentimento de que isso levaria ao retorno do Talibã ao poder, e não à paz. Fecha aspas. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.